A Polícia Federal fez ontem uma solenidade de hasteamento de bandeiras. Foram hasteadas a bandeira nacional do estado do Paraná e a bandeira do Departamento de Polícia Federal. A solenidade é realizada 6 vezes ao ano. Em nota enviada à imprensa, a Polícia Federal afirma que o objetivo é consolidar o sentimento de devoção à instituição pela manifestação do compromisso e do orgulho de ser policial federal. O próximo hasteamento vai ser no dia 1º de outubro, quando vão ser homenageados os servidores que se aposentaram nos últimos meses. E o prefeito Reni Pereira reassumiu o comando do Executivo de Foz. Depois de 30 dias de férias, o prefeito Reni Pereira voltou ao cargo. Durante este período, a vice Ivone Barofaldi ficou interinamente na função de prefeita. A transmissão de cargo foi feita nesta segunda-feira. No mês de julho, o Parque Nacional do Iguaçu bateu o recorde de visitação. 175 mil pessoas visitaram as cataratas do Iguaçu. Se comparado com o ano passado, o número de turistas é 29% maior. Já no lado argentino, o crescimento foi de 71%. 173 mil pessoas visitaram o parque em julho. No mesmo mês do ano passado, a unidade recebeu 101 mil visitantes. Uma ação do Patronato Penitenciário Municipal foi elogiada pelo Poder Judiciário. O reconhecimento foi pela proposta de substituição de pena a uma pessoa condenada que estava com problemas de saúde. O patronato permitiu que a pena fosse cumprida por meio de atividades lúdicas com a equipe do Serviço Social e Pedagógico do órgão. Hoje, o UDC Notícias recebe o piloto de moto velocidade Márcio Bortolini. Na semana passada, ele conquistou o 3º lugar no Moto 1000 GP no Mato Grosso do Sul. Márcio, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite, muito feliz aí com a intenção de divulgar o esporte e estamos aí. Como é que foi essa competição lá no Mato Grosso do Sul? Então, essa competição em especial foi muito difícil porque eu tive um problema no sábado, acabei não participando do Qualify, né, que é o treino classificatório para definir as posições de largada. Então, com isso, eu larguei da última posição e foi uma corrida de recuperação e tal, acabei chegando em terceiro. Apesar de ter largado em último? Larguei em último e acabei chegando em terceiro na minha categoria. São duas categorias que correm juntas, a 600 e a 600 Evo, e na Evo eu fiquei em terceiro. Parabéns, desde já, Valeu, de toda a nossa obrigado. equipe. Faz tempo que você corre? Eu comecei a correr de moto velocidade profissionalmente em 2008. Em 2006, eu e outros amigos começamos a brincar no kartódromo aqui em Foz, de moto no kartódromo. Certo. E aí eu fui me destacando, o pessoal me incentivou a participar, comprei uma moto de competição e acabei indo para Interlagos, minha primeira corrida praticamente sem treinar, meio que uma atitude de loucura assim. Acabei de ver aqui no estúdio uma foto minha dessa época, fiquei até impressionado porque o tempo passa e tal, mas enfim. Fui para Interlagos, participei da minha primeira competição lá, fiquei até com uma colocação boa, eram 42 motos na época. A minha intenção era ficar na metade do grid, né? Primeira competição e tal, fiquei em 15º, achei que foi super legal e daí... Resultado bom já. Já relativamente bom, né? Bom é quando a gente ganha, né? Mas enfim... E a partir disso não consegui mais largar as pistas. Mas antes você fazia o quê, antes disso tudo? Não, questão de competição em moto velocidade, eu comecei brincando no kartódromo e daí a partir de 2008 que eu de fato comecei a competir profissionalmente. Ok, e teve alguma influência da família? Como é que você... Teve todas as influências negativas possíveis, né? Imagina a sua mãe vendo você, hoje as motos pegam 280 por hora, né? Então, assim, é lógico que meus pais me apoiam, me incentivam, mas assim, com aquele receio, né? A minha mãe sempre, antes das corridas, ela pede para que eu vá devagar. Eu falo, poxa mãe, como que você vai pedir que eu vá devagar? Né? Pede para que eu volte inteiro, para que não aconteça nada, mas devagar não, né? Não tem jeito, tem que ir rápido. Se quiser ganhar, não tem como ir devagar. Exatamente. Esses troféus que a gente tem aqui agora na bancada são da última competição? Esses são os dois troféus mais importantes da minha carreira, eu diria assim, que são dois troféus do Campeonato Brasileiro. Esse aqui foi que eu ganhei a etapa de Cascavel, né, esse ano, e esse aqui é a terceira colocação, que foi essa etapa de Campo Grande, no final de semana passado. E você já participou de outras competições também? Já, eu tenho acho que 30, 40, não contei. Até uma curiosidade, vou contar agora. Tem uma estante cheia de troféus, mas esses dois são os mais importantes e aqueles com
com maior significado aí na minha carreira. Competição nacional, essa última foi a que você participou primeiro, já participou de outras? Eu já tinha participado. Em 2008 eu corria pela categoria 250 cilindradas, né? 2009 e 2010 fiz algumas corridas e depois eu parei. Sempre tive moto de pista, fiquei treinando, eventualmente, mas dei um tempo das competições. O ano passado, aí já com a moto 600 cilindradas, eu participei, a minha primeira prova com as 600 foi um campeonato paranaense aqui em Cascavel, era uma rodada dupla, eu fiz a pole position e ganhei as duas provas em Cascavel. Aí no final do ano eu fiz uma etapa do Campeonato Brasileiro, fiquei na 9ª colocação e daí esse ano decidi participar da etapa de Cascavel e venci. E não esperava esse resultado, o Campeonato Brasileiro tem um nível altíssimo, na verdade toda competição que envolve o Brasil todo, você tem um nível de competidores muito alto, então acabei conseguindo vencer a prova em Cascavel e aí surgiram alguns patrocínios, incentivos e eu decidi correr o campeonato todo a partir de Cascavel, que foi a segunda etapa do ano. Né? Já tinha ocorrido a etapa de Curitiba no início do ano, aí Cascavel, depois Goiânia, Campo Grande e a próxima agora é Curitiba de novo. Essas imagens que a gente está vendo é você correndo onde? Em Cascavel. Isso foi em Cascavel. Foi uma prova bastante difícil também, porque o tempo estava úmido e havia chovido, pista suja. Então, assim, é uma corrida mais perigosa e eu tive um problema com a viseira. Da metade da corrida para frente, embaçou minha viseira, eu tinha dificuldades para enxergar. Então, assim, terminei a corrida no limite, assim. Ela embaça de sujeira por fora ou por dentro? Não, na verdade foi um erro. Os capacetes possuem uma sobreviseira interna que é justamente para não embaçar. E na hora de montar, eu lavei a minha viseira antes de sair para a prova e na hora de montar ela não encaixou direito. Então eu respirava e o vapor da respiração entrava entre essa sobreviseira e a viseira e acabou embaçando e aí não tinha o que fazer. Eu até tenho umas imagens on-board, né? Nós gravamos sempre as corridas. Na reta eu pilotava com uma mão e abria a viseira para tentar desembaçar e olhando para trás, a minha sorte é que no início da corrida eu consegui abrir bastante do segundo colocado. Mas foi bastante difícil. Assim. Nessa hora as faixas ali da pista ajudam alguma coisa? Não. Ajudam bastante. Eu acho que se a corrida fosse em qualquer outra pista, talvez eu não teria vencido. Como eu estou muito habituado a andar em Cascavel, que é minha casa praticamente, eu treino lá. Então você acaba tendo os pontos de referência, onde é o ponto de frenagem, onde você acelera, você acostuma com a pista. Tenho certeza que se fosse uma pista que eu estivesse menos habituado, o resultado talvez não teria sido tão bom. O que te faz pilotar moto é a paixão pela velocidade mesmo em si? Eu acho que eu sempre fui apaixonado por moto. Eu tenho um irmão mais velho, 7 anos mais velho que eu, que sempre teve moto, meus tios sempre tiveram motos. E eu sempre gostei, sempre quis ter moto. Meus pais não tinham esse mesmo gosto, então eu tive que... natural, né? Então, quando eu fiz 18 anos, eu sempre trabalhei, tinha minha graninha, fui lá, comprei minha moto e desde então não teve jeito. Hoje eu tenho uma moto pequena que eu utilizo para trabalhar, né? E assim, às vezes está chuviscando, tá? Eu olho para o carro, olho para a moto e falo, vou de moto. Mesmo na chuva? Não tem jeito. Assim, às vezes eu demoro 6 minutos da minha casa ao trabalho de moto e de carro 40 minutos. Eu vou de moto. Qual que é o seu próximo compromisso? Meu próximo compromisso é a corrida em Curitiba, no dia 30 desse mês. É uma pista nova para mim, apesar de ser aqui no Paraná, eu nunca corri lá. Então estou bastante ansioso, estou modificando algumas coisas na minha moto para adaptar ela para a pista, cada pista é diferente. Né? Tem ajustes de suspensão, ajustes de geometria da moto, relação, motor, então já estou prevendo mais ou menos como ela deve se comportar, mesmo eu nunca tendo andado lá, mas a gente tem informações das pistas. Onde e tal. Vai ser? Curitiba. Autódromo de Curitiba. E vou com tudo aí para, assim, a meta é trazer mais um troféu para Foz. Não é fácil, mas eu vou com esse objetivo. Boa sorte e obrigado pela entrevista. Valeu, muito obrigado. Conversamos aqui com o Márcio Bortolini, que é piloto iguaçuense e corre moto velocidade, vencedor, que representa muito bem a nossa cidade. E nós terminamos hoje, viu, Márcio, o nosso telejornal com imagens de você correndo aí nas pistas do Brasil afora, aqui no Paraná, na região e também no Brasil afora.
Muito obrigado e a gente se encontra amanhã novamente aqui no DC Notícias, ao vivo a partir das 6 da tarde. Até amanhã.